Oi, pessoal, aqui mais uma vez irmão Sandro com uma palavra de salvação, desta vez no livro de Mateus, do capítulo 4, do versículo 12 a 25. Então vamos ler esse trecho, que é base, né, da nossa exposição hoje. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Bom, Mateus aqui nos informa que, ao saber da prisão de João Batista, Jesus se retira para a Galiléia. Isso não é fuga por medo, mas obediência ao tempo e ao plano de Deus. Ele vai morar em Cafarnaum, uma cidade simples, às margens do mar da Galiléia, numa região desprezada pelos judeus mais religiosos. Mateus faz questão de dizer que isso aconteceu para cumprir o que fora anunciado pelo profeta Isaías. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Essa luz não é uma ideia, uma filosofia ou um sistema religioso. A luz é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Onde ele chega, as trevas espirituais não resistem. Onde ele anda, a esperança renasce. Esse texto nos lembra que Deus age fielmente às suas promessas, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Aqui está o coração da mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, no versículo 17. O arrependimento não é apenas remorso ou culpa, é mudança de mente, de direção, de caminho. É reconhecer que o pecado nos afastou de Deus e que precisamos urgentemente voltar para Ele. O reino de Deus não é apenas futuro. Ele chegou com a presença do Rei. Aceitar Jesus é entrar nesse reino. Rejeitá-lo é permanecer fora do reino. Essa mensagem é clara, é direta e é urgente para os nossos dias. Seguindo o texto, a partir do verso 18, Jesus passa à beira do mar e chama pescadores: Simão, André, Tiago e João. Eles não estavam orando no templo nem estudando teologia, estavam trabalhando.
Isso é profundamente significativo. Jesus chama pessoas com habilidades diferentes, em contextos diferentes e simples, né? Vivendo uma rotina comum, a sua própria rotina. Jesus não chama os desocupados, Jesus chama a gente ocupada. Não chama os perfeitos, chama os disponíveis. Ao dizer vinde após mim, Jesus não está oferecendo apenas uma nova profissão, mas uma nova identidade. Eu vos farei pescadores de homens. Seguir Jesus exige decisão. O texto diz que eles deixaram redes, barcos e até o Pai. Isso não significa irresponsabilidade, mas senso correto de prioridade. Quando Jesus chama, ele chama por inteiro. E para que ele seja o primeiro. Jesus percorre cidades e aldeias fazendo três coisas: ensinando, né, obviamente, pregando o evangelho do reino e curando doenças e enfermidades. Os milagres, eles não eram sensacionalismo, espetáculo, eram sinais. Eles apontavam para uma verdade maior, que ele é o Cristo, é o legítimo representante do reino de Deus. As curas mostravam que o reino de Deus estava quebrando o poder do pecado, da dor, da morte. Mas o maior milagre não era exatamente as curas, né? O maior milagre é espiritual, a restauração da comunhão entre Deus e a sua criação, com o ser humano. As multidões o seguiam, mas nem todos criam de fato. Isso nos ensina que seguir a Jesus fisicamente não é o mesmo que entregar o coração a Ele. Então, querido ouvinte, hoje é dia de salvação, hoje é tempo de salvação. A mesma luz que brilhou na Galiléia está brilhando agora por meio dessa mensagem. Jesus continua te chamando como uma pessoa simples, trabalhadores, atribulados, confrontando seus pecados. Jesus não promete uma vida sem lutas, mas promete salvação, perdão e vida eterna. Não adie essa decisão, arrependa-se, creia, receba Jesus como o único e suficiente Salvador. O reino de Deus chegou e a porta ainda está aberta. Hoje pode ser o dia da sua reconciliação com Deus. Obrigado por ter ouvido essa mensagem até aqui. Que Deus te abençoe e até uma próxima.